A brisa da Galileia soprava suave, carregando o perfume da relva fresca e o som distante do mar. Jesus não escolheu os mármores de Jerusalém, nem as colunas dos palácios para sua maior proclamação. Ele escolheu as montanhas. À medida que ele subia a encosta verdejante, a multidão o seguia. Eram rostos de pessoas marcados pelo sol, de mãos calejadas pelo trabalho e de olhos cansados de esperar por um alívio que nunca chegava. Quando Jesus se sentou no topo da colina, o mundo pareceu silenciar. Os discípulos se aproximaram, formando um círculo, enquanto a multidão se acomodava no anfiteatro natural da criação. Jesus começou a falar. Sua voz não era um grito de guerra, mas uma melodia suave que penetrava a alma, trazendo alívio aos corações dos aflitos. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse Jesus. Cada palavra que saía de sua boca era como uma semente caindo em solo fértil. Ele não falava de riquezas que a traça e o ferrugem consome, mas de um reino espiritual, onde o choro encontrará consolo, onde a fome e sede de justiça será saciada, e os puros de coração finalmente verão a face de Deus. O seu discurso não era formado por simples palavras. Cada frase por ele proferida tinha um peso. O falar do Mestre era um convite para uma transformação de vida. O reino que Jesus anunciava não pertencia aos fortes e orgulhosos, mas aos mansos, os legítimos herdeiros de Deus. Naquela tarde, a lógica do mundo foi invertida sob a luz dourada do sol galileu. Jesus olhou para os seus discípulos, homens simples que o mundo ignorava, e lhes deu um título de honra, título que nenhum soberano daquela época possuiria. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele explicou que uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Assim como ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de uma mesa, a luz deles deveria brilhar diante dos homens, não para sua própria glória, mas para que o mundo visse a beleza das obras do Pai. Naquele momento, Pedro e os outros sentiram que não eram mais apenas pescadores de peixes. Eles eram os portadores da palavra de Deus. Para encerrar sua mensagem, Jesus usou uma imagem que todos podiam entender. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, começou ele, sua voz agora firme como o som de águas profundas. É como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, que veio o vento, a tempestade, a tormenta, mas a casa permaneceu de pé. O recado era claro. O reino de Deus não era feito de palavras passageiras, mas de uma obediência que cria raízes no eterno. Quando Jesus terminou, o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do vento. As pessoas estavam atônitas. Jesus se levantou e começou a descer o monte, mas ninguém se moveu de imediato. Eles ainda podiam sentir o calor das palavras em seus peitos. O carpinteiro de Nazaré acabava de desenhar o mapa do coração de Deus, e a partir daquele dia, quem o seguisse jamais caminharia em trevas. Jesus seguia o seu caminho, seguido pela multidão que ainda processava suas palavras. Mas o trajeto foi subitamente interrompido. Das sombras surgiu uma figura que fez a multidão recuar em um coro de sussurros e medo. Era um homem consumido pela lepra. Suas vestes eram trapos, e seu rosto, marcado pela dor e pelo abandono, era o retrato da escassez. No estilo daquela época, ele deveria gritar. Impuro, mas ele escolheu gritar por esperança. E disse, eu quero ser limpo. Jesus se aproximou do leproso e o tocou. O toque não foi rápido ou temeroso. Foi firme e cheio de vida. Disse Jesus, com um sorriso que iluminou a escuridão do homem. Sê limpo. As lágrimas lavaram seu rosto agora perfeito. Ele não estava apenas curado. A ele fora devolvido a humanidade. Jesus o ergueu, mostrando que suas palavras no monte não eram apenas teoria. Elas eram o poder de restaurar o que o mundo considerava perdido. A notícia daquele toque restaurador no leproso correu como fogo pela Galileia. Onde quer que Jesus passasse, a esperança brotava. A agitação das praias da Galileia ficou para trás quando Jesus, acompanhado por Pedro e seus companheiros, entrou na modesta casa de Simão em Cafarnaum. O ambiente, que deveria ser um lugar de repouso após o cansaço do dia, estava mergulhado em uma atmosfera pesada.
O riso das crianças e o cheiro de comida que habitualmente preenchiam aquele lar haviam sido substituídos por um silêncio tenso. A sogra de Pedro estava deitada, consumida por uma febre que parecia drenar sua própria força vital. O calor de seu rosto contrastava com a palidez do corpo exausto. Para os que estavam ao redor, era apenas uma doença. Para Jesus, era uma oportunidade de restaurar não apenas a saúde, mas a alegria daquele lar. Sem a necessidade de grandes multidões ou discursos, Jesus aproximou-se do leito. Ele não era um observador distante. Com a mesma ternura que usou para convocar os pescadores, ele se inclinou, tomou-lhe a mão e, com uma autoridade mansa, repreendeu a febre. No mesmo instante, o calor opressor que a prendia à cama se dissipou. O brilho da vida retornou aos seus olhos e a força voltou aos seus membros. O que era um cenário de luto e preocupação transformou-se, num piscar de olhos, em um ambiente de serviço e gratidão. A primeira coisa que ela fez ao se levantar, sentindo o alívio profundo em seu ser, não foi pedir descanso ou agradecer por sua própria vida. Ela foi para a cozinha. O som de passos leves e o tilintar de utensílios voltaram a habitar a casa. Ali, naquela cozinha humilde, ela começou a servir a Jesus e aos discípulos. O cuidado que Jesus demonstrou dentro da casa de Pedro era apenas o começo. Ele não estava apenas curando lares. Ele estava desafiando as fronteiras do que se considerava possível, e um novo chamado, vindo de alguém inesperado, estava prestes a colocar essa autoridade à prova. Enquanto a poeira das estradas da Galileia ainda pairava sobre as sandálias dos discípulos, um chamado de natureza diferente encontrou Jesus em Cafarnaum. Não era um pescador, nem um mestre da lei, mas um centurião romano. Um homem acostumado a comandar legiões e a ver o mundo através da força do império. Mas naquele dia, a autoridade de suas legiões nada significava diante da fragilidade de seu servo, a quem ele amava profundamente. O homem, tomado por uma paralisia cruel, jazia em agonia, e o centurião, movido por uma esperança que transbordava as barreiras culturais, enviou mensageiros ao mestre. Senhor, suplicaram os anciãos, o centurião lhe chama para que cure o seu servo. Ele é digno, pois ama o nosso povo e construiu a nossa sinagoga. Jesus prontamente iniciou o caminho até a casa do oficial. Mas antes que chegassem, o centurião enviou amigos com um recado que paralisou o passo dos que seguiam. Ele não se sentia digno de receber o Messias sob o seu teto. Ele compreendia a natureza da autoridade melhor do que ninguém. Ele era um homem subordinado, mas também mandava, e quando dava uma ordem, ela era cumprida. Senhor, disse ele, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Mas apenas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus, ao ouvir tal confissão, parou e voltou-se para a multidão com um olhar de espanto e admiração. O Messias da nação de Israel não encontrou fé tão profunda, nem mesmo entre os filhos de Abraão. Ele não precisou tocar o doente, nem cruzar o limiar da casa romana. Eu vos digo, declarou Jesus, e sua voz, como um decreto celestial, rompeu a distância. Que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Naquele instante, a quilômetros dali, a paralisia cedeu. A vida fluiu novamente pelos membros do servo, como se uma ordem invisível tivesse restaurado o equilíbrio de sua existência. O centurião aprendeu que, diante da soberania de Jesus, não existem fronteiras. A notícia de que Jesus curou à distância o servo do centurião, apenas com o poder de uma palavra, espalhou-se como um chamado por toda a região. Cafarnaum fervilhava. Onde quer que ele estivesse, o povo se aglomerava. Jesus entrou em uma casa na cidade, mas o que encontrou não foi o silêncio para um descanso. A casa transbordava. Era um oceano de gente. Não cabia mais ninguém dentro daquela casa. Do lado de fora, a multidão se acotovelava, ouvindo cada sílaba das palavras de Jesus. Mas na periferia daquela multidão, 4 homens traziam uma carga preciosa. Um amigo, cujo corpo estava aprisionado em uma cama que ele não podia abandonar. Ao chegarem e encontrarem a porta bloqueada pela massa de pessoas, a lógica humana diria:
desistam. Mas a fé daqueles 4 não aceitava o não como resposta. Olhando para o alto, viram um caminho. O telhado. Eles subiram. O sol batia no rosto deles enquanto removiam as telhas, abrindo uma brecha para o céu. Lá embaixo, no meio do ensino, o pó começou a descer, e logo o rosto de um homem surgiu pelo buraco no teto. Com cordas, desceram a maca, exatamente diante de Jesus. Jesus parou. O silêncio que se formou ali era denso. Ele não olhou primeiro para as pernas atrofiadas do homem. Ele olhou para o coração daquele grupo. Viu a lealdade, a amizade e uma fé viva, disposta a superar todas as dificuldades para alcançar um milagre. Filho, disse Jesus, com uma voz que abraçou o lugar, os teus pecados estão perdoados. Um murmúrio de escândalo percorreu os líderes religiosos presentes. Quem é este que blasfema? Só Deus pode perdoar. Jesus, lendo cada pensamento daquele ambiente tenso, sorriu com a calma de quem possui todo o poder. O que é mais fácil? Dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele se virou para o homem na maca. Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele dia em Cafarnaum marcou a memória de todos. O homem que entrara pelo teto saíra andando, e a autoridade de Jesus ficara gravada nos corações da multidão. Mas enquanto a notícia do milagre ainda corria pelas ruas, Jesus caminhava para além das paredes daquela casa, em direção a um lugar onde a esperança raramente habitava. A coletoria de impostos. Mateus estava sentado em seu posto. Ao seu redor, não havia o perfume do incenso, nem o calor da amizade. Havia apenas o tilintar das moedas de Roma e o olhar de desprezo dos seus próprios compatriotas. Para o povo, ele era um traidor, um cobrador de impostos que enriquecia às custas da opressão. Para si mesmo, ele era apenas um homem preso em uma rotina de lucro e isolamento. O movimento da rua cessou por um instante quando uma sombra se projetou sobre a sua mesa. Mateus levantou os olhos, esperando encontrar um cobrado indignado, mas encontrou um olhar que nunca vira antes. Era o olhar de Jesus. Não havia ali condenação, nem o julgamento que ele enfrentava todos os dias nas faces dos fariseus. Jesus não precisou de longos discursos. A autoridade que curara o paralítico agora se voltava para o interior daquele homem. Apenas 2 palavras, simples e definitivas, romperam o silêncio daquela coletoria. Segue-me. O tempo parou. Naquele instante, as moedas de prata perderam o brilho. A segurança do seu posto, o conforto que o dinheiro lhe dera para compensar a solidão, tudo pareceu desvanecer diante daquela promessa. Sem hesitar, Mateus seguiu o mestre. Ele não levou seus livros de contabilidade, nem olhou para trás. Ele deixou a glória do mundo romano para caminhar com Deus. Pouco depois, sua casa estava em festa. O ex-coletor de impostos preparou um banquete, reunindo seus antigos companheiros, os rejeitados da sociedade, para conhecer aquele que o tornara, enfim, um homem livre. Jesus estava com eles, partindo não apenas o pão, mas todas as barreiras sociais daquela época. Ali, entre o riso dos pecadores e a presença do Messias, Mateus descobriu que o reino de Deus não era para os perfeitos, mas para os que, como ele, tiveram a coragem de largar tudo ao ouvir a voz do Mestre. Jesus restaurou vidas e desafiou tradições, mas sua missão estava prestes a levá-lo além das fronteiras conhecidas. Do outro lado do mar, uma alma clamava em meio às trevas, prisioneira de uma legião que ninguém ousava enfrentar. Jesus estava a caminho do encontro com o endemoniado gadareno. O que acontece quando o Filho de Deus confronta o impossível? A nossa jornada continua no próximo episódio.